Pedindo a proteção de Deus, declaro aberta a 8ª reunião extraordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Cruz do Sul, neste dia 28 de dezembro de 2016. Quero cumprimentar os senhores vereadores presentes neste momento, nessa extraordinária. Cumprimentar também a nossa secretária de mesa, vereadora Solange, o nosso assessor de mesa, Sérgio. Cumprimentar os assessores, funcionários e demais pessoas presentes, juntamente também com a imprensa que está presente neste momento, a nossa imprensa e a imprensa local aqui do nosso município. Nós vamos pedir agora a leitura de 2 documentos importantes, para depois nós iniciarmos propriamente a discussão sobre o projeto que está em andamento no dia de hoje. Então, eu peço para a secretária fazer a leitura. Santa Cruz, 27 de dezembro de 2016. Senhor Presidente, ao cumprimentar cordialmente Vossa Excelência, estendo os cumprimentos aos nobres vereadores dessa colenda Casa Legislativa. Informamos a necessidade de alteração da redação dos artigos 2º e 27º do Projeto de Lei Complementar número 043/2016, de 21 de dezembro de 2016, que altera a redação dos artigos, parágrafos e incisos da Lei Complementar 04, de 29 de dezembro de 1997, que institui o Código Tributário no município de Santa Cruz do Sul e dá outras providências, em trâmite nessa casa. Senhor Presidente, com amparo no inciso 2º do artigo 33 da Lei Orgânica do Município, viemos pelo presente solicitar a Vossa Excelência que seja analisado e encaminhado à votação o projeto de lei número 149/2016, de 30 de novembro de 2016, que autoriza o Poder Executivo a permutar com ônus para a origem o servidor com o município de Rio Pardo, Rio Grande do Sul, e dá outras providências, na sessão extraordinária que realizar-se-á nessa data. Prefeito Telmo José Kirsch, Prefeitura Municipal. Obrigado, secretária. Nós temos um vereador licenciado, o vereador Hilário Keller, e está assumindo em seu lugar o vereador Lenomar José de Mello. Seja bem-vindo. Entra em discussão, na ordem do dia, os 2 projetos de hoje. Pois não, vereador. Agora, André, pode falar? A pedido do líder do governo, Edmar Hermani, nós vamos suspender a reunião por 5 minutos. E vamos para o plenarinho. Pois não. Vamos para o plenarinho, depois nós abrimos a discussão. Não, acho que é melhor o plenarinho primeiro. Vamos reiniciar os trabalhos. Colocamos a ordem do dia em discussão e cada vereador tem 10 minutos para se manifestar na tribuna. Eu estou vendo que o primeiro vereador é o vereador Carlão, que vai usar a tribuna por 10 minutos. Nosso cumprimento, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, comunidade, imprensa.
Senhor presidente, projetos irão à votação, mas sem dúvida alguma, o projeto de lei complementar 43 é o que chama mais atenção. É um projeto de lei polêmico e altera o Código Tributário Municipal. No dia de ontem, foi transferida a votação. Nós afirmamos que, no nosso entendimento, é um projeto de lei injusto, certo aspecto desumano, discriminatório e inconstitucional. Ele foi corrigido em parte, senhor presidente, em relação à discriminação e à inconstitucionalidade, em função de uma mensagem aditiva encaminhada pelo Executivo Municipal, incluindo no rol de contribuintes aptos à isenção os moradores da Zona Fiscal 1, 2 e 3, o que é absolutamente correto e nada mais do que justo. E nós demonstramos a veracidade de cada afirmação que aqui fizemos. E reconhecemos também o esforço do líder do governo e do reconhecimento da administração municipal em corrigir essa distorção do projeto de lei complementar. Contudo, senhor presidente, nós entendemos que este projeto de lei, ele é ainda imensamente injusto e inoportuno, no tocante à isenção do IPTU, que reduz de 3 para 2 salários mínimos a renda familiar e quem possui até 65 anos, e para os idosos reduz drasticamente de 5 para 3 salários mínimos a renda familiar para a obtenção da isenção do IPTU. E que impõe ainda, que não existia, outras 2 exigências, tal como o terreno ter no máximo 300 metros quadrados e a área construída de 100 metros quadrados. Onde uma dessas exigências não for cumprida, a pessoa não está apta a receber a isenção. E convenhamos, e que muitas vezes o tamanho do terreno ou a construção da casa não é sinônimo de que o morador, o contribuinte, tem uma renda elevada. Por esta razão, por atingir amplamente os menos afortunados, os mais necessitados, é que nós afirmamos que esse projeto de lei ele é injusto. E por que inoportuno, no nosso entendimento? Porque todos nós somos sabedores da grande dificuldade financeira por que passam as famílias, com um desemprego generalizado. Outro aspecto importante, quem desconhece os ganhos dos assalariados e aposentados está cada vez mais achatado, cada vez mais depreciado, cada vez mais corroído pela inflação. Aliás, por se falar em inflação, quem acredita nesses índices divulgados pelo governo, inflação de 6,5% durante esse ano? Só quem não vai ao supermercado, só quem não paga água, quem não paga luz, quem não necessita comprar medicamentos, poderia acreditar no índice inflacionário desta ordem. Outra questão, nos chama a atenção que um projeto desta magnitude não tenha sido discutido com a base do governo, tenha sido encaminhado para esta casa sem ao menos haver essa apreciação por parte dos vereadores, que certamente teriam muito a contribuir com esse projeto de lei complementar. E todos nós sabemos das consequências sociais que esse projeto, caso aprovado, trará à nossa comunidade, especialmente aos mais necessitados. Ainda, essas restrições para a concessão de isenção do IPTU, o governo prevê uma arrecadação de aproximadamente R$600 mil, o que no nosso entendimento é pífio, perto do orçamento municipal e perto comparado com o custo-benefício. E o que nós entendemos por custo é o sacrifício que as famílias farão no momento de atender às necessidades básicas, alimentação, água, luz, material escolar. Logo na virada do ano,
a necessidade de ser comprado roupa, um tênis para o filho, há de se convir também que existem muitas famílias que possuem 3, 4 filhos, às vezes até em idade escolar, que requerem recursos financeiros para mantê-los. Há de se considerar também a antecipação do vencimento do IPTU em praticamente 2 meses e meio, o que traz dificuldade também para muitas famílias. Reconhecemos sim que é importante a administração municipal trabalhar para que melhore o caixa em termos de recursos próprios. Mas entendemos que existem outras formas de fazê-lo. E uma delas é sim fazendo de forma justa o alinhamento do valor venal dos imóveis. É sim, como prevê o projeto de lei enviado a esta casa, considerar as transações imobiliárias para atualização do valor venal dos imóveis. Sim, é correto, tem nosso apoio. Gostaria ainda de fazer um breve comentário a respeito dos técnicos que provavelmente trabalharam neste projeto de lei, que merecem todo o nosso respeito, toda a nossa consideração. São profissionais, mas eles analisam os números friamente. Eles não convivem dia a dia na comunidade como nós, colegas vereadores. Não se envolvem diretamente com a dura realidade das famílias que fazem um esforço, um sacrifício enorme para conquistar, às vezes, pequenas coisas. Nesse sentido, é importante que o Executivo tenha a noção da real possibilidade do contribuinte de arcar com este imposto, bem como nós, colegas vereadores, enfim, que iremos aprovar ou não esse projeto de lei. Ainda, esses parâmetros de isenção são uma conquista da comunidade. Bem me lembro quando foi realinhado o IPTU que estava defasado. Haviam aproximadamente 2.000 carnês onde, pasmem, o IPTU era de 1 centavo a R$1, completamente defasado. E foi realinhado. E foi discutido essa isenção com a comunidade. Senhor presidente, é um momento muito marcante, muito importante desta casa e da nossa comunidade. Um projeto de extrema relevância a ser votado, que requer sensibilidade, requer equilíbrio, requer humanidade. Mais uma vez, senhor presidente, considero esse projeto de lei complementar injusto, inoportuno, intempestivo, quando a maioria das famílias está em dificuldade financeira. Não precisaria, na nossa ótica, a Prefeitura Municipal impor mais esta carga, mais este fardo, mais este ônus à nossa exemplar e dedicada comunidade, especialmente aos assalariados, aposentados e idosos atingidos por esta lei complementar. Salientando ainda a pressa e a complexidade, vereador Gerson Trevisan, do envio deste projeto complementar a esta casa, que jamais poderia ser apreciado e ser votado numa sessão extraordinária. Encaminhamos ainda à bancada do PTB uma subemenda à mensagem aditiva, onde exclui a exigência da metragem quadrada do terreno e da área construída, bem como restabelece a renda familiar de 3 e 5 salários mínimos, respectivamente, aos contribuintes de até 65 anos e mais de 65 anos. Por isso, senhor presidente, pelas razões expostas, conclamo os colegas vereadores a votar contra este projeto de lei complementar e assim evitar que a vida daqueles que hoje já não é nada fácil se torne ainda mais difícil. A decisão está nas mãos e nas consciências de cada um de nós, senhores vereadores. Muito obrigado. Próximo inscrito, vereador Ari Tessen, por 10 minutos na tribuna.
Senhor presidente, senhores vereadores, não é nenhum oportunismo, vereador Carlão, que em muitas das suas palavras o vereador Carlão tem razão. Todos os projetos polêmicos, desde que eu sou vereador dessa casa, que trata o vereador Elo de reforma tributária, aumento de impostos, sempre vem no afogadilho para a Câmara de Vereadores. Isso é desde 92 que eu sou vereador, todo ano a mesma coisa. E muitos desses projetos, às vezes vêm coisas embutidas que depois que for aprovada a lei, e aí vamos conhecer o que nós aprovamos. Eu me lembro da polêmica aprovação do Código Tributário de 97, vereador Carlão, que gerou muita polêmica. Era um camalhaço. Então o governo Sérgio Moraes mandou, e era necessário na época, inclusive, vereador Elo, fazer uma reformulação no Código Tributário Municipal. Inclusive a bancada do PT votou a favor desse projeto, dando a maioria naquela vez, naquela oportunidade. Claro que essas retiradas que foram feitas na retificação do projeto, elas vêm acrescentar alguma coisa, mas o importante seria, vereador Nestor, ter o impacto financeiro sobre os projetos. Esse tipo de projeto, quando vem, vereador Hermani, e futuros governos harão de fazer isso, mandar com um impacto financeiro mais completo. Porque hoje de manhã, causalmente, eu estava discutindo essa contribuição das jazidas ali do cemitério municipal. Bom, vereador Elo, no interior, todos os cemitérios cobram uma anuidade, isso não tem problema. Desde que isso seja discutido com o tempo, com a devida apropriação, qual é o valor ideal. Isso não pode vir um santo, um sagrado lá em cima da Secretaria da Fazenda e impor. O prefeito muitas vezes assina o projeto e não sabe das consequências. Ainda bem que ontem houve alertas aqui, principalmente pelo vereador Nestor, que trabalhou na área, é profundo conhecedor dessa área, e alertou para algumas coisas que poderiam dar era um risco muito grande de se cometer várias injustiças. Não vamos dizer que o projeto 100% está errado, mas poderia e ia, sem dúvida, cometer injustiça com alguns aposentados que moram nessa região aqui mais central e têm um imóvel. Porque não esqueçamos, há 40 anos atrás, onde nós estamos hoje, isso aqui era considerado... que há 40 anos atrás, aqui era considerado potreiro. Aqui não tinha cidade ainda há 40, 50 anos atrás. E hoje é considerado centro do município. Então, portanto, é importante essa reformulação, mas com ressalvas vamos votar a favor, apesar que entender que esse projeto deveria ter sido discutido com mais ênfase. E para terminar, senhor presidente, eu ontem não manifestei, quero desejar a todos os colegas um feliz ano novo e a perspectiva do futuro, Carlão, de nós, aqueles que se elegeram, fazer um trabalho forte e continuar trabalhando. É nossa responsabilidade de não acharmos que, porque nós elegemos, podemos flochar. Devemos continuar a pensar, Luizinho, sempre o melhor e mais para Santa Cruz, né? E, vereador Wilson, quanto à sua declaração hoje no jornal e ontem aqui, eu quero dizer que eu, quando fiz a reunião com o prefeito, o primeiro a saber disso foi o presidente do partido. Eu não faço essas coisas escondidas, até porque eu não tenho necessidade de fazer. E 4 anos, tu não participou de nenhuma reunião de diretório, inclusive da última, quando nós discutimos esse assunto. Esse assunto foi discutido se houvesse um convite do prefeito para o PT.
E sobre as questões internas dos vereadores, eu fui na executiva estadual solicitar o que os vereadores podem e não podem fazer. Quanto ao legislativo, eles podem fazer um acordo com quem quiser. Agora, outra coisa é entrar no governo. E eu não quero pessoalizar nada. Quando nós éramos governo, eu não era consultado, eu era presidente do partido, não era consultado quem entrava e saía no governo, né? Se era filiado ou não. Nós tínhamos mais de 50 CCs. Então, eu não estou preocupado com cargos, não. Eu tenho minha ideologia e, inclusive, hoje vou receber a visita do vice-presidente estadual do PT em casa para discutirmos algumas coisas que têm que ser discutidas. Agora, se teve um paparazzo lá que tirou uma foto, poderia ter me pedido que eu ia tirar de frente lá quando eu fui no Palácio para discutir a questão sobre a mesa da Câmara. Então, é uma prerrogativa que os vereadores têm e sempre tiveram a bancada. Nunca passou pelo partido com que parte ou que lado se fazer um acordo. Então, eu estou bastante tranquilo a isso. E futuramente o diretório vai analisar se houver um convite do prefeito para o PT participar do governo. Isso foi dito na última reunião do diretório. E tem pessoas aqui que estavam nessa reunião. Inclusive o vereador Beto disse assim, que por que nós vamos discutir uma coisa que nem foi feita? Não houve nenhum convite. Então, apenas isso. E não fiz nada além de que o estatuto interno me permite conversar com quem, como vereador, eu posso conversar com quem eu quero. O senhor está fugindo do... Não, eu só estou encerrando. Ontem muitos fugiram, o senhor não alertou. Então, eu gostaria de eu dizer assim, que tudo que acontecer na minha vida pública vai ser de forma transparente e sem problemas de deslealdade com ninguém. Inclusive com Vossa Excelência, por muito tempo, quando tinha reuniões de diretório, pediam o seu pescoço de forma injusta, eu diria, injusta. Eu, como presidente, sempre dizia: quem quer atirar a primeira pedra, que atire no vereador. Nunca permiti alguém sair mundo afora criticar a Vossa Excelência, porque eu acho que as pessoas têm o direito de defesa até o fim. E não vai ser... enquanto eu era presidente, ninguém no diretório teve a ousadia de abrir a boca, mas internamente sim, tinha muita gente que falava mal, mas na sua frente não tinha essa coragem como eu tenho de olhar nos seus olhos e como o senhor também tem, quando quer falar para mim, olhando nos olhos o que tem para dizer. Obrigado, vereador Ari. Agora nós passamos a palavra para o vereador Wilson Rabuts, que também vai ocupar a tribuna durante 10 minutos. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, imprensa, público presente. Colega Ari, eu em nenhum momento vou pessoalizar. A opinião que eu dei ontem foi a minha opinião e foi retransmitida hoje pelo jornal. Eu não dei entrevista nenhuma para nenhum jornalista, nem ontem, nem hoje, e a imprensa simplesmente retransmitiu o que eu disse aqui. E o que eu disse aqui, eu repito, eu não fiz e quero fazer parte do atual e nem do futuro governo. Se a negociação que está havendo implica, inclusive, em se votar num projeto que quem vai pagar a conta é o cidadão de Santa Cruz do Sul, se a mesa diretora depende da aprovação desse projeto que está sendo enviado a esta casa, não vai ser com o meu voto. Essas mudanças pequenas que o governo me fez no projeto, isso é trocar 6 por meia dúzia.
Isso não muda nada. Simplesmente estão maquiando um pouquinho para justificar o voto dos que estão na dúvida ou que estão precisando provar ao futuro prefeito, o atual e futuro, a lealdade. Como ele mesmo, pelo menos a imprensa muitas vezes já escreveu, que é uma prova de fogo esse projeto e outros que vieram a esta casa para a composição da mesa diretora. Então, esse acordo que está sendo desenhado, acho que perfeitamente legítimo, da parte do senhor, do meu colega Paulinho, mas que eu tenho o direito de discordar. E eu vou votar contrário a esse projeto, porque eu entendo, em primeiro lugar, que não é o momento, concordo com o senhor, não é o momento de nós votarmos uma mudança tão drástica, umas sessões extraordinárias, no apagar da luz desse período legislativo. Inclusive, concordo com o senhor que teríamos que ter um impacto financeiro dessa modificação, que implica em milhões de reais. Não vão ser milhares de reais. Isso vai implicar em milhões de reais que vão ser pagos pelos contribuintes de Santa Cruz do Sul. E concordo também com os colegas que tem que haver uma mudança tributária, tem que haver uma modificação no valor venal dos imóveis em Santa Cruz do Sul. Tem que haver, inclusive, uma atualização dos imóveis, ou seja, tem muito imóvel que está cadastrado com 50 metros quadrados e houve ampliações de 50, 100 metros quadrados e isso ainda não está devidamente regularizado junto ao município. Então isso vai ter que haver no futuro. Temos que fazer um recadastramento de todos os imóveis de Santa Cruz do Sul para ver a realidade de cada um. Mas isso não pode ser feito no apagar das luzes de um período legislativo e condicionado à votação da mesa diretora. Os poderes têm que ser independentes. Esta é a minha opinião. Então, com toda tranquilidade, como eu sempre fiz nesses 8 anos que eu estou nessa casa, vou votar contrário a esse projeto. E, conforme já disse em outros momentos, saio tranquilo deste período de 8 anos, sabedor da responsabilidade que cada um de nós teve, e os que vão ficar e os que se elegeram pela primeira vez vão ter nos próximos 4 anos. Então, vou votar contrário a esse projeto. O outro projeto que também já esteve tramitando aqui nessa casa da cedência de uma servidora em troca de uma outra servidora do município de Rio Pardo, vou votar favorável, embora que tenha se cogitado e dito que a servidora em questão tenha um processo administrativo, uma sindicância em andamento, mas como todos têm o direito de se defender até as últimas instâncias, vejo que nós não somos o fórum adequado para julgar esta servidora. Vou votar favorável a essa cedência, até porque implica na vida pessoal de uma servidora que, mesmo que tenha, se diga que tenha, e os órgãos responsáveis vão ser os que vão julgar a questão em andamento, ela tem o direito de, nesse momento, seguir a sua vida no município de Rio Pardo. Inclusive,
sendo ela uma das que foi eleita vereadora nesse município. Eu, pessoalmente, não conheço essa servidora, não sei nem que partido ela se elegeu, mas, por coerência, vou votar favorável a esta transferência. No mais, quero desejar aos colegas, como já fiz ontem, que ficam nessa casa, um bom trabalho para o próximo período, e aos que vão ser novos nessa casa também, um belo aprendizado, e que votem sempre com a consciência e façam como eu fiz. Mesmo em momentos difíceis, sempre votei com a consciência tranquila. Tanto que saio desses 8 anos com a consciência do dever cumprido. Seria isto, e agradeço, senhor presidente, também pela oportunidade e parabenizo o senhor pela bela condução dos trabalhos deste ano que o senhor assumiu a mesa diretora como presidente. Muito obrigado. Agradeço as palavras do vereador Wilson e continua em discussão a ordem do dia. Vereador Alberto também pode ocupar a tribuna por 10 minutos. Senhor presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras, comunidade que nos acompanha, imprensa, tenho acompanhado nos últimos dias, pelo menos em boa parte, as manifestações dos secretários municipais e tive a oportunidade, sobretudo, de acompanhar nos últimos 2 dias a entrevista do secretário de Planejamento, Jefferson Gerhardt, e também do secretário de Administração, Edmilson Severo, e dizer que as entrevistas concedidas especificamente à Rádio Gazeta, nesse período, nos trouxeram uma série de dados, elementos e perspectivas e expectativas otimistas para o próximo governo municipal. Nós temos, além das previsões de recuperação, de estabilização da economia nacional, inclusive em função da estabilidade, de uma maior estabilidade na economia internacional, e alguns dados de fato nos chamam a atenção. Nós fomos durante esse mandato um dos críticos, ou um pouco críticos em relação, por exemplo, aos orçamentos municipais. Nós tivemos, vereador Ildunei, desde o governo Wenzel, quando, da elaboração do primeiro orçamento do governo Wenzel, houve todo um processo de consulta às comunidades, de trabalho com as comunidades, para ver as principais demandas. E como as demandas foram muitas, no primeiro ano do governo Wenzel e Helena, se trabalhou o orçamento do segundo ano em cima do limite da arrecadação. Ou seja, até aquele momento, o orçamento era extremamente realista e ele passou a ser um orçamento sempre estrangulado, porque se trabalhou com a lógica de que todo ano acontecia um superávit de em torno de 15% sobre o valor orçado. E eu chamo isso de orçamento realista porque se trabalha com base na arrecadação do ano anterior. E a previsão, e se deixou de contar com a possibilidade desse superávit de 15%, incluindo ele no orçamento. Resultado, no ano seguinte estourou o orçamento. E a partir dali, os governos municipais, eles deixaram de contar com essa possibilidade de fazer um orçamento mais realista e de trabalhar friamente em cima das projeções. E nós diversas vezes aqui fizemos essa crítica, de que quando se trabalha com orçamento se tem que ter essa cautela, é melhor arrecadar a mais depois do que ficar correndo atrás depois para tapar buracos, que é o que infelizmente tem acontecido nos governos subsequentes. Mas eu quero colocar aqui também, já manifestava ontem, essa posição de que
com certeza nós teremos no dia 31 de dezembro, ou lá no dia 2 de janeiro, o governo municipal, o secretário da Fazenda, anunciando que felizmente o município fechou as contas no azul, de que houve um superávit financeiro, como tem acontecido nos últimos anos. Desse superávit financeiro, inclusive, faz parte a devolução de recursos do orçamento da Câmara de Vereadores, que legalmente são recursos do município e que, não sendo utilizados, retornam para o Poder Executivo para poderem ser utilizados, enfim, para diversas finalidades. Mas, escutando a manifestação dos nossos secretários e principalmente essa última notícia de que se trabalhou com um orçamento realista, ou seja, eu tenho a impressão de que o orçamento do ano que vem, a arrecadação, ela vai se realizar e vai ter um acréscimo. Com base no que tenho acompanhado na elaboração das peças orçamentárias e da própria conjuntura econômica, e pelo otimismo repassado pelos secretários municipais, eu tenho a convicção de que esse orçamento de 2017, no final do ano, a arrecadação vai se realizar e o município vai arrecadar ainda mais do que isso que está previsto. Mas que bom que o município esteja trabalhando com um orçamento realista. Esse é um dos méritos que nós temos que deixar para a administração. Vejo que em muitos aspectos, vereador Ildonei, o projeto, ele faz mudanças, ele faz alterações que de fato são necessárias, em função de que nós temos atribuições do poder público ou da administração pública, mas a administração pública não pode em tudo também compensar ou arcar com todas as responsabilidades onde cabe a participação da sociedade. E aí, claro que nenhum orçamento vai ser suficiente para pagar essa conta toda. Então, nesses aspectos, eu concordo com algumas mudanças que foram apresentadas. Mas, especificamente até em relação às questões de isenção do IPTU, essas mudanças, diversas pessoas da comunidade nos procuraram, se manifestaram e nos cobraram a manifestação, e eu tenho, por princípio, também essa regra de coerência. Eu acho que sou servidor municipal há 30 anos, tenho acompanhado diversas administrações e as suas dificuldades, mas também tenho visto aqui muitas pessoas defenderem de que não adianta a União estar bem se os municípios não estão bem. Então a União concentra a arrecadação de impostos, nós vivemos criticando contra o aumento de impostos, e não adianta a União estar bem se os municípios não estiverem bem. E eu diria também, não adianta o município estar bem se os munícipes não estiverem bem. Então nós vamos ter ali do outro lado, logo ali adiante, uma série de outras questões que a administração municipal vai ter que acabar compensando. Então eu acredito na retomada da economia, eu acredito no otimismo dos nossos secretários municipais. Inclusive, dentro desse conjunto de entrevistas, nós acompanhamos a exposição de que o município está buscando recursos para uma série de investimentos na área urbana e na área rural de Santa Cruz do Sul, e por isso por si só, já justifica de que o município está trabalhando com os pés no chão, de que não existe nenhum estrangulamento maior e de que nós não precisamos, até porque os dados não vieram, não é que o impacto financeiro, a apresentação do impacto financeiro seja imprescindível, mas nós escutamos na imprensa um dado que fala de em torno de R$600 mil de arrecadação a mais para o município, do conjunto dessas medidas, dessas mudanças que estão acontecendo. Mas a Secretaria da Fazenda provavelmente tem na sua base de dados, por exemplo, os imóveis que seriam afetados com essas alterações nas isenções, nos valores das isenções, nas alíquotas de isenções. Então, pelo menos esse dado, ele poderia ter sido trazido para a gente ter uma visão mais correta, mais concreta, mais objetiva do que vai impactar essa mudança. Então, eu entendo os méritos do projeto em diversos aspectos, mas em razão dessas mudanças nas alíquotas, vou manter meu voto contrário ao projeto.
Próximo vereador, ainda na ordem do dia, vereador Eustor, do PTB, por 10 minutos. Vereadora Solange, que nesse ato está na condução dos trabalhos dessa casa, saudar os colegas vereadores, bem como a vereadora Rejane. Bem, depois de tudo que nós tratamos na tribuna ontem aqui, apresentando, argumentando sobre essas alterações no Código Tributário, que na minha visão nada mais é que uma revisão geral do Código Tributário. E ontem à tarde, o líder do governo me ligava dizendo que nós seríamos convocados novamente para mais uma reunião extraordinária nessa manhã, onde algumas mudanças teriam acontecido. Bem, no meu modo de entender, a questão que se refere ao IPTU, em parte, houve um atendimento às nossas manifestações na data de ontem. Já na questão do ISSQN, vereador Carlão, não houve nenhuma alteração. Continua tudo aquilo que nós ontem apresentávamos aqui, do aumento das alíquotas para todos os profissionais, em sua grande maioria. Nada houve de alteração nesse aspecto. E, nesse sentido, nós estamos fazendo uma subemenda à mensagem aditiva, onde nós estamos voltando à redação original, até porque eu vou ler para os senhores e a quem nos assiste nessa manhã uma das poucas manifestações que eu recebi no grupo do WhatsApp, só para que a comunidade perceba, e principalmente o governo, de como está a situação aí fora. Sabe por que eu não acho justo este projeto? Diz o cidadão, está aqui no meu WhatsApp. Se você acompanha meus comentários, vai ver que eu tenho um sogro de 87 anos, cadeirante, que hoje se encontra acamado, faz uso contínuo de oxigênio, ganha menos de R$ 2.500 por mês. E com todos os gastos de saúde, eu ainda tenho que ajudar com as despesas. Como ele vai conseguir pagar o IPTU e se manter? Não acho justo tirar a isenção de quem mora no centro. Direitos iguais para todos. Calma, vereador, eu estou fazendo a introdução do que eu vou comentar. Vocês parece que estão com uma pressa de votar esse projeto. Tudo bem que estamos perto do meio-dia, mas não tem problema. Mas eu quero dizer que, voltando ao assunto, que eu vou votar a favor do projeto do governo, mas nós estamos entrando com a bancada uma subemenda, tentando trazer de volta o projeto original. Por que, senhores? Vamos analisar a fundo esse projeto da isenção. Por que mexer na isenção de IPTU em Santa Cruz do Sul? E eu vou jogar contra a torcida. Hoje existe mais de 50 mil cadastros. Será que se a Secretaria da Fazenda, do Planejamento, fizesse um trabalho mais a fundo? Quantas pessoas não estão pagando IPTU hoje no nosso município? E eu sei que eu vou ser condenado porque eu digo aqui, mas é o preço que às vezes se paga e mesmo estando na oposição. Eu pergunto, nos nossos distritos de Boa Vista, Rio Pardinho e Alto Paredão, olhe no mapa se lá não existe área urbana. E alguém está pagando IPTU? Não. Vereador Elo, não justifica os meios. Dentro do mapa, quem se encontra no quadrilátero, não adianta levar o bloco de produtor rural, não será isento. Essa matéria eu conheço e eu vou discutir lá com quem quiser.
Isso acontece em Monte Alverne. Por que Monte Alverne na vila tem produção agrícola na vila e os caras não ganham isenção e pagam IPTU? Me desculpe os moradores, eu não estou querendo condenar, jogar esses moradores dessas áreas a pagarem IPTU. E também vou dizer o seguinte, assumindo com muita propriedade, isso não é um problema do atual governo. Eu estive sentado nessa cadeira e também não o fiz. Também não o fiz de cobrar IPTU dessas pessoas. E aí eu volto a perguntar, e aqui no município, na área urbana, quantas pessoas ainda não estão cadastradas? Então, isto que está sendo proposto aqui, eu acho que estamos querendo tirar a isenção de IPTU de pessoas que provavelmente trabalharam uma vida toda, agora, quando estão no seu descanso, com aquela aposentadoria que todo mês, a cada vez que chegam lá, ela decresce, e ainda estão querendo tirar essas vantagens. Gente, não é por aí o caminho. Ao mesmo tempo, eu vejo que esse projeto aqui, e eu vou continuar botando o dedo na ferida, é muito mais para provar a questão da confiança que o prefeito vai ter com os vereadores que estão fazendo aqui o acordo para a próxima mesa, porque isso é um teste para muitos vereadores desta casa, para ver o quanto o prefeito pode confiar nesses vereadores. Então, gente, nós temos que ter muita cautela na votação desse projeto. Como eu disse, eu vou votar a favor do projeto, mas vou votar a favor da minha subemenda. Não é na isenção que o município vai melhorar a sua situação. Aliás, tenho que considerar e reconhecer que o prefeito já botou o dedo em muitas feridas e já buscou muitos recursos que até então não vinham sendo buscados. Tenho que admitir que buscar recursos hoje fora falta projetos. E tenho certeza que o senhor prefeito vai corrigir essa questão no segundo mandato. Agora, não vamos tirar dessas pessoas que estão aí querendo ter o seu descanso, querer levar uma vida mais tranquila e ainda agora, além de já perceberem pouco depois de uma vida de trabalho, precisarem voltar a pagar IPTU, gente. Houve correções, o projeto melhorou e bastante. Já a questão na área 1, 2 e 3 já caiu, até porque era inconstitucional. Não podemos ter diferenças perante ao cidadão. Agora, não é por aí, gente, querendo cobrar, porque 2 salários mínimos, qual é o pai e a mãe que muitas vezes não tem um filho morando junto? Já extrapola. Um terreno de 300 metros quadrados é um terreno 10 por 30. Quantos terrenos aqui que nós temos que passam desse limite? Nós temos que ter a sensibilidade de buscar aquilo que realmente é justo, é aquele que não está pagando, daquele que está oferindo lucro e não está fazendo o seu dever. Agora não vamos tirar dos aposentados, das pessoas que já contribuíram uma vida toda, tentar aqui aumentar a receita do município. Não é por aí, gente. Além do mais, nós estamos há 4 dias da virada do ano, pós-Natal. É este o presente que nós vamos dar para a comunidade? Eu espero que este projeto não seja aprovado, mesmo que eu vote a favor, mas que o governo repense, e se ele for aprovado, que seja aprovada a subemenda, que volta a dar o projeto como na sua origem, que ele fique como ele era, mas não tentar fazer mudanças e buscar recursos em cima de pessoas que, eu volto a dizer, já contribuíram uma vida toda. Obrigado, senhor presidente. Nós temos uma comunicação de liderança. O vereador Gerson Trevisan, do PSDB.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Solange, vereadora Rejane, distinta comunidade aqui presente que acompanha trabalhos no Parlamento Municipal, a nossa imprensa que acompanha a presente reunião. Senhor presidente, quando nós falávamos ontem em relação ao trabalho desenvolvido pela casa, inclusive o senhor fez um histórico do seu mandato como presidente, mas a gente tem os apontamentos também ao longo de 2013. Eu mesmo, na minha contabilidade aqui, eu cometi um erro nos meus dados, porque na verdade eu divulguei a média daquilo que nós apresentamos por ano. Então nós, ao longo dos 4 anos aí, que está findando agora 2016, nessa legislatura, nós tivemos então 430 matérias que este vereador encaminhou aqui na Câmara Municipal. Então praticamente a cada ano nós mantivemos essa proporcionalidade de em torno de 105 matérias encaminhadas por nós. Então, na verdade, eu passei o dado da média e não passei o total. Então, eu quero fazer essa correção para que conste nos anais da casa. E, prezados colegas vereadores, nós estamos aí discutindo um assunto muito importante, que é o projeto de lei 43E/2016. E eu volto a dizer que ele é um projeto que lida com matéria financeira, que lida com a questão de tributo e que movimenta a vida das pessoas. Eu pedi para os nossos assessores aqui da casa para tentar fazer um apanhado de alguns números. A gente já tem os dados praticamente que o CAGED a nível nacional, e por isso que eu quero fazer essa reflexão para que eu acredito que cada um mais ou menos já tem uma formatação de ideia daquilo que pretende votar. Mas hoje o Brasil tem aí aproximadamente 12 milhões e meio de desempregados. A nossa cidade, Santa Cruz do Sul, que chega aos 127 mil habitantes, e esse é o dado oficial, não é 130, não é 135. Conforme o último censo atualizado do IBGE de 2014, então nós temos mais 2 anos e provavelmente nós tenhamos aí um pequeno acréscimo na população, porque em outra oportunidade nós falamos que a nossa população aqui, isso é uma média histórica, ela aumenta praticamente 9%. Então, a cada 10 anos, Santa Cruz tem 9 mil habitantes a mais. Mas, no comparativo de 2016, fazendo um contraponto com 2015, só o Sindicato da Alimentação tem uma projeção de que nós tivemos 2.500 pessoas contratadas a menos junto a nossas empresas fumageiras. E agora, passado o primeiro semestre de 2016, pelos dados, eu acredito que esses dados não estão todos atualizados ainda, nós tivemos quase 2.000 baixas em termos de desempregados a mais em Santa Cruz do Sul. Então a gente tentou buscar essa informação, mas se nós fazer uma relação de projeção do nível de empregabilidade, considerando o país, e mesmo que aqui nós ainda estamos numa situação diferenciada, estando, eu acredito, hoje, entre os 5 municípios que mais empregam no estado do Rio Grande do Sul, nós ainda assim temos aqui, senhor presidente, em torno aí de 6, 7 mil pessoas desempregadas que batem todo dia na nossa porta pedindo emprego. Isso pode ser do estagiário até aquela pessoa que tem aí os seus 50 anos de idade. Então eu quero fazer esse alinhamento social, porque a gente não sabe, e já concluo, senhor presidente,
que nós estamos chegando ao final do ano de 2016 e a gente não consegue ver nenhuma perspectiva de melhoria. Mas pior ainda para essas famílias que estão desempregadas e a gente não sabe como terminarão o ano de 2016 e muito menos saberão como começará o ano 2017. Por um momento seria isso. Vereador El Schneider. Comunicação de liderança pelo Partido Solidariedade. 5 minutos. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, em relação, Gerson, concordo com a tua fala. Se continuar da forma como os nossos governantes estão levando esse país, nós vamos chegar no final de 2017 com 15 milhões de desempregados. Os caras não têm vergonha. Imagina 1,75 milhão para abastecer o avião presidencial. Isso é uma vergonha. Os caras não têm vergonha lá em Brasília. Em vez de eles se preocuparem, afundaram o país, continuam brincando com o dinheiro público. E o que nós podemos esperar? Rio de Janeiro, os funcionários não receberam o mês de novembro ainda, muito menos o 13º, e não vão receber o mês de dezembro. E aí, aonde nós vamos parar se esses continuam lá comandando o nosso país, sempre os mesmos? Estão há 50 anos comandando o nosso país. Eu acho que estava na hora do Michel Temer dizer para o povo brasileiro: estou indo embora, sou incompetente. Isso é lamentável, estão brincando com o povo brasileiro. E aí o que nós podemos esperar do governo federal? Os nossos governos estaduais, como está acontecendo no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, no Rio Grande do Sul, presidente, não precisa se esperar mais nada para os próximos anos. E aí, a crise, ela já está nos nossos municípios. E se alguém esperar que no ano que vem as coisas vão melhorar, eu acredito que não. Então, vereador Ari, através dessas atitudes, nós, muitas vezes, que estamos na política, sofremos. Esses dias, eu fui num velório, vereador Elstor, e na hora do pastor fazer a despedida do corpo, ele disse simplesmente o seguinte: eu me lembro bem do fulano. A última vez que ele esteve na nossa comunidade, ele veio me cumprimentar e disse: como é que vai, amigo? Não me chamou de pastor, me chamou de amigo. Só que eu não quero ser chamado de amigo por um político. Eu não gosto de político fazendo ali na hora. E o único político naquele momento que estava era eu. Só que o pastor também não se lembra. A gente foi atrás, vereador Ari. Eles ganham 8 mil reais por mês. Eles têm um veículo à disposição e têm moradia livre também. Mas falam dos outros. Nós, certamente na área social, nós estamos fazendo a nossa parte muito melhor do que esse pastor Rosemar Albert. Não estou falando dos pastores, eu estou falando do pastor Rosemar Albert. E aí, 3 dias depois, eu fui procurado por uma mãe da comunidade de Alto Boa Vista,
vereador Nazário, que o filho foi reprovado do colégio Ernesto Alves de Oliveira, e aí queriam trocar ele de turno, e uma dificuldade para o transporte escolar, se trocasse de turno, a mãe me pediu para ir junto. 1h10 da tarde, nós chegamos lá na secretaria, relatei a situação da mãe, a preocupação, na secretaria para Roseli, que estava naquele momento atendendo na secretaria. Ela me perguntou, mas tu é responsável pelo que deram? Eu disse, não, mas então o que tu está fazendo aqui? Parece que as pessoas estão começando a criar não sei o que, estão generalizando. Mas isto, gente, nós não podemos desistir. Nós temos que sempre fazer a nossa parte. E isto, em relação, presidente, ao projeto de lei número 43, eu acho, meu líder do governo, vereador Hermani, deveria conversar com a equipe técnica da prefeitura quando começam a fazer um estudo para trazer aqui para o legislativo um projeto semelhante a esse que nós vamos votar daqui a alguns minutos. Deveria chamar os vereadores para discutir com os vereadores, colocar os vereadores a par. Muitas coisas que nós discutimos ontem foram retiradas, não precisava ter acontecido, porque nós, vereadores, estamos diretamente em contato com a comunidade. Nós somos o representante da comunidade. E aí a equipe técnica, eu acredito que ela tem que ter a humildade, chamar os vereadores antes de enviar essa matéria para casa e sentar e discutir com todos os vereadores dessa casa, que são os legítimos representantes da comunidade. Presidente, só para concluir, também quero desejar a todos um feliz ano novo, a todos os colegas aqui. Uns a gente vai se encontrar logo lá adiante, outros estão saindo. Mas eu digo o seguinte, Alberto, Wilson, Nazário, Solange, Rejane, eu passei por isso em 2008. Fiz uma boa votação, não consegui a minha vaga para o mandato seguinte. Não parem de trabalhar. 4 anos passam muito ligeiro. Quando vocês menos esperam, nós já estamos preparando a próxima eleição. E a gente conhece o trabalho de vocês. A gente tem certeza que vocês vão fazer isso e certamente lá adiante nós vamos se encontrar de novo aqui no Poder Legislativo. Obrigado. Comunicação de liderança pelo partido PT. Vereador Alberto João Reck. Ocupa a tribuna por 5 minutos. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, eu, na verdade, não pretendia fazer uso desse espaço, mas a manifestação do vereador Elo, por quem eu tenho maior respeito, me traz aqui a um esclarecimento. E na verdade, vereador Elo, num momento difícil, delicado, uma manifestação infeliz, calcula uma manifestação infeliz do pastor, que, por sinal, eu prezo muito, respeito muito pelo seu trabalho, mas de uma forma, com certeza, indelicada, se manifestou naquele momento. Mas a minha manifestação mesmo, vereador, é sobre dizer que isso muitas vezes é um reflexo da atuação dos políticos. E há poucos dias eu trabalho na Escola Ernesto Alves, assim como o vereador Nazário também, e nós fomos, na verdade, por uma situação bem ocasional mesmo, ficamos sabendo lá da sua presença no educandário e da forma, do fato que se sucedeu lá. Na verdade, a escola propôs a troca de turno de um menino que reprova pela 2ª vez, e reprovou em 13 das 18 matérias, e por uma absoluta falta de interesse pelo estudo, e ao mesmo tempo um aluno que usufrui do transporte escolar.
e a escola sugeriu a troca de turno, porque a escola Ernesto Alves ela tem uma procura muito ampla por vagas. Então, na verdade, temos um menino lá, ele já foi trocado de turma, foi para outra turma, reprovou de novo. É um aluno que não chega a ser infrequente porque ele controla a frequência. E, infelizmente, a mãe admitiu que tem dificuldade de lhe colocar limites e de colocá-lo a se interessar pelo estudo. A escola propôs a troca de turno ou, inclusive, a troca de escola, porque existe uma procura muito grande pelas vagas e o aluno que usufrui do benefício do transporte escolar pago com dinheiro público, ele tem que ter essa responsabilidade. E aí, na verdade, o que acontece via de regra na escola pública, como em qualquer escola? Os responsáveis, pai, mãe ou responsáveis, vão até a escola e buscam informações. E a mãe tinha todas as informações e tinha o diálogo com a direção da escola. E pareceu, naquele momento, da forma como Vossa Excelência foi lá buscar explicações sobre o aluno, só lhe foi perguntado se o senhor era responsável ou não, e porque essas informações normalmente elas não são dadas a pessoas estranhas, mas aos responsáveis diretos pelo aluno. E chamou a atenção de que a sua presença lá e da forma como o senhor naquele momento se alterou e de que, inclusive, posteriormente o senhor se dirigiu à 6ª Coordenadoria para fazer um registro, fazer uma queixa, de que, na verdade, a comunidade muitas vezes tem esse pensamento dos políticos, que até nisso os políticos querem dar carteiraço. Então os pais às vezes não sabem mais o que fazer com o filho, enfrentar dificuldades, levam um político junto para ver se consegue uma vaga, para ver se dá um empurrão, é assim para a vaga na creche, é assim para a vaga nisso, é assim para aprovar aluno. E foi essa a impressão que passou para a direção da escola. E porque eu já tive a oportunidade de trabalhar por muitos anos na escola Ernesto Alves, o professor Nazário trabalha lá, sabe da responsabilidade, do comprometimento, da cobrança da equipe diretiva para com seus alunos, e inclusive em relação ao acompanhamento dos familiares. A professora Solange tem filho que estuda lá, tem neta que estuda lá, então a gente sabe como funciona a escola Ernesto Alves de Oliveira. Então, infelizmente, houve uma situação constrangedora, e eu só me sinto na obrigação, nem a pedido da direção da escola ou da professora Roseli, que eu prezo muito também, mas de fazer esse esclarecimento, de que muitas vezes a gente acaba depois sendo vítima de uma manifestação infeliz como essa do pastor, por atitudes onde muitas vezes nós não sabemos o que de fato acontece, e a gente vai com a melhor das boas ou a melhor das intenções para prestar o nosso auxílio. Então, só para dizer também que a escola sempre trabalha com a mesma responsabilidade, com a mesma seriedade, trata com muito respeito cada um dos seus alunos, faz o possível e o impossível para aprová-los, porque existem cobranças também, né, em relação aos índices de reprovação, essas cobranças externas, principalmente da mantenedora, e o colégio, a escola trabalha com muita responsabilidade em relação a isso. Era a minha manifestação. Vereadora Regiane, na ordem do dia, tem direito a 10 minutos. Bom dia a todas e todos. Nós, ontem, durante a discussão do projeto que hoje está na pauta, acabamos não nos inscrevendo e, em razão de ele ter voltado hoje à discussão, então nós queremos também nos manifestar sobre ele. É importante aqui reforçar o que já foi dito, que nos chama a atenção a rapidez com que se tramitou esse projeto aqui. Não chama só a nossa atenção enquanto vereadores, mas também da comunidade que tem nos procurado desde ontem para colocar as suas ponderações e nos questionando sobre o nosso posicionamento em relação a este projeto. Essa pressa, essa insistência, a falta de discussão, né, com os vereadores e com a comunidade realmente são questões que nos levam à reflexão. Colocar um projeto dessa amplitude,
né, com tantos desdobramentos num período de sessões extraordinárias, praticamente no apagar das luzes do ano e de uma legislatura, realmente é para que a gente possa colocar alguns senões. Nós não temos discordância total do projeto, concordamos em alguns pontos com o que está sendo proposto, mas temos discordância em muitos outros aspectos. Estamos falando de aumento de tributos, não somente de correção de imposto do IPTU, mas em outros tributos que terão um efeito cascata, e é isso que nos, principalmente isso que nos chama a atenção, além da questão que já foi colocada aqui, da diferenciação, né, da contribuição do IPTU. Nós reconhecemos que os líderes aqui estão se esforçando para ter alguma flexibilidade para que o projeto seja aprovado, né? E isso também nos chama a atenção, essa tanta boa vontade para flexibilizar a fim de que o projeto passe. E em relação ao cemitério municipal, nós entendemos que realmente precisa se rever muitas questões lá em relação à tributação, porque sabemos que existem concessões temporárias e outras que são perpétuas, e muitas vezes a Prefeitura Municipal, o Executivo, precisa dar conta de responder pela manutenção de muitas questões que o próprio cidadão, a cidadã, poderia estar contribuindo. Nós sabemos que o aumento das alíquotas no imposto ou nos impostos de prestação de serviço vão trazer outros desdobramentos, né, outras consequências, como disse, traz um efeito cascata, e entendemos que com isso também o município resolve parte do seu problema de gestão financeira, mas irá onerar o bolso dos contribuintes. E penso que assim é bastante fácil fazer aquela gestão que se faz a propaganda de gestão exemplar, né? Dessa forma, Santa Cruz, para alguns, vai continuar no rumo certo, mas para outros que terão que ajudar a pagar a conta, fica, né, o questionamento. E não será através deste aumento de impostos que se consertará o país, né? E que é um dos discursos que vem sendo recorrente, né? O país está quebrado e etc. e tal, e nós precisamos resolver. Sabemos que, a exemplo do que está sendo feito aqui, também o governo do Estado apresentou um pacote de maldades na Assembleia Legislativa, em que traz prejuízo também para a sociedade como um todo. E o que nós vemos diferente em relação ao pacotaço do Sartori aqui em Santa Cruz é que aqui há uma blindagem. A própria sociedade, acredito que no seu conjunto maior, exceto aqueles que procuram acompanhar o que está sendo apresentado aqui na Câmara, não saiba do que de fato existe por trás deste projeto. Então, os próprios movimentos, as entidades, as instituições que por outras razões tanto gritam, tanto se manifestam, hoje se vê o silêncio completo, né? E isso vai afetar desde o cidadão contribuinte até o empresário também, o prestador de serviços, né? Então, fica aqui essa reflexão. Nós já desde ontem já vínhamos manifestando a nossa posição em relação ao projeto, nós vamos votar contrariamente a ele. Entendemos que houve um avanço nas emendas apresentadas, houve um esforço também da base do governo de, enfim, acomodar as situações, mas mesmo assim nós ainda entendemos que o projeto é injusto e que ele trará bastante consequências para os contribuintes. E em relação ao que foi falado aqui, também as pessoas nos questionam, e vou tomar a liberdade, presidente, de fugir um pouquinho da ordem do dia, em razão de que ontem se abriu um grande precedente, um dos manifestantes aqui na ordem do dia usou 7 minutos falando de outro assunto, então eu peço que não me corte a palavra, porque preciso esclarecer em relação ao que é discutido aqui, o que é nos questionado aqui e fora daqui, em relação às negociações com o governo. Então, o vereador Ari usou aqui a tribuna para se referir ao vereador Wilson.
Realmente o vereador Wilson não tem participado das reuniões do diretório, ele deve ter as razões dele para isso, mas eu participo de todas as reuniões e o assunto de entrar no governo ou não foi discutido no diretório. No momento em que foi colocado em discussão, foi tão polêmico que não se chegou a avançar na discussão, e depois dessa primeira reunião, nunca mais o diretório se reuniu para discutir o assunto. Então, preciso deixar claro que o assunto é discutido com os 2 vereadores eleitos e não com os demais membros do Partido dos Trabalhadores, o que nos deixa bastante tristes, uma vez que eu, o vereador Beto e o vereador Wilson, juntos fizemos mais de 2.500 votos que foram necessários para eleger os 2 colegas vereadores pelo Partido dos Trabalhadores. Isso é assunto interno, não deveria ser tratado aqui, mas, como aqui foi trazido, também entendo que eu deva falar. E, para finalizar, eu quero mais uma vez agradecer a todos os colegas, a colega vereadora, ao presidente Crestani, pelo processo de aprendizado que eu pude construir ao longo desses 4 anos. Agradeço muito à comunidade também, que a mim colocou o voto de confiança e me deu essa oportunidade de ter mais uma experiência, além de todas as experiências profissionais e pessoais que tive na minha vida. Então, eu só tenho a agradecer. A gente fica triste por não poder continuar, porque acho que nós poderíamos contribuir, mas, com certeza, aqueles que aqui ficam e os que foram eleitos deverão também construir um bom mandato e trabalhar para o bem do coletivo, que é para isso que nós somos eleitos, né? Para que a gente possa trabalhar e acrescentar e ajudar a melhorar a vida das pessoas. Então, meu muito obrigado mais uma vez. Peço desculpa por qualquer atrito que tenha acontecido, seja aqui ou fora da tribuna, e desejo a todos os colegas vereadores eleitos e os que não foram eleitos que tenham um ótimo 2017 e que consigam continuar trabalhando em prol da comunidade santacruzense. Obrigada. Obrigado, vereadora Rejane. O vereador Edemar Hermani, líder do governo, também vai ocupar a tribuna. É na ordem do dia? É na ordem do dia? É na ordem do dia. É uma despedida. Então... Mas eu vou colocar amanhã. Senhor presidente, a pedido da Solange, do meu líder de bancada, do Ildonei e do André, eu vou ser muito rápido, né? Eu só quero dizer o seguinte, que primeiro nós votaríamos, então, na ordem de votação, seria o projeto, né? Depois, em segunda votação, é a mensagem aditiva que veio, e a terceira votação, então, é a subemenda ao projeto, esse, o 40E 2016. A todos um feliz ano novo, e a ti, Ildonei, atendendo o teu pedido, muito obrigado. Já que o líder foi rápido, nós vamos passar agora ao processo de votação. Vamos ao projeto de lei complementar número 43E 2016. Falta quórum. Estava telefonando. Vamos novamente repetir. Projeto de lei complementar número 43E 2016. Altera a redação de artigos, parágrafos e incisos da lei complementar número 4 de 29 de dezembro de 1997, que institui o Código Tributário no município de Santa Cruz do Sul e dá outras providências. Autor, Poder Executivo. Em votação. Aprovado com 9 votos a favor e
8 votos, então, 7, aliás, 7 votos contra. A mensagem aditiva agora a este mesmo projeto. Vamos à mensagem aditiva a esse mesmo projeto. Que já foi divulgado, os senhores vereadores já estão cientes do assunto. Nós só vamos ao projeto de lei, fazer a votação ao projeto de lei complementar número 043 e 2016. É a mensagem aditiva. Essa é a mensagem aditiva, tá? Do Executivo. Em votação. Aprovado. Com votos, 6 votos contrários. Agora a emenda a mensagem é uma subemenda. Agora temos uma subemenda. Eu vou ler os vereadores aqui. Sim, tá? Os vereadores que assinaram. Os dos vereadores que assinaram aqui a subemenda foram Francisco Carlos Schmidt, vereador Elstor Renata Despcel, vereador Luiz Ruas, vereador Gerson Trevisan. Esses foram que assinaram a subemenda e também está em votação. Aprovada por unanimidade. Não. Por quê? Quem estiver a favor, então diz. Ah, bom. Tá. Vamos. Desculpe, vamos. Infartou. Tá, vamos lá. Quem é uma emenda, quem estiver é uma subemenda, quem estiver a favor, permaneça sentado, quem estiver contra, levante. Rejeitada a emenda. Em votação, o projeto de lei número 149 e 2016. Autoriza o Poder Executivo a permutar com ônus para a origem, servidor com o município de Rio Pardo e dá outras providências. Autor, Poder Executivo. Em votação. Aprovado com abstenção do vereador Hermani, vereador Alberto e voto contrário do vereador Gerson. Não havendo mais projetos e contando que não venha novos projetos do Executivo, encerramos essa reunião de todos e mais uma vez agradecemos a presença de todos os vereadores e mais uma vez desejamos um feliz ano novo. Muito obrigado.